o Sérgio Moro era também um personagem que a mídia utiliza, e não é a primeira vez que a mídia faz isso no Brasil. A mídia fez isso no Brasil com Getúlio Vargas, e a mídia fez isso no Brasil com Juscelino e com João Goulart. Gisele, hoje teve umas boas notícias. Saiu a inflação caiu bem, o dólar caiu. Deixa eu colocar aqui na tela algumas notícias. Eu pedi para o Guilherme subir. Sobe primeiro aquele print das manchetes. Notícia boa é sempre bom dar, né? Separei um print que saiu num desses portais, né? Interessante ver as três notícias que é interessante. Inflação fica em 4,6% no acumulado em 12 meses, a menor desde 2021. O dólar opera em queda, abaixo de R$5. Bolsa sobe. Preço da cesta básica cai em 13 capitais, diz Giese. Coloca agora o gráfico da inflação, por favor, Gui. Aquele gráfico. Está aí o gráfico, a inflação caindo bem. Espero que o bonitão lá do Banco Central agora resolva baixar os juros, né? A inflação está abaixo da meta, inclusive. Vamos ver. Agora coloca as outras duas manchetes lá do Infomoney, só para a gente completar. A Bolsa subiu bem, superou 106 mil pontos. Os bolsominions estavam falando que a Bolsa não estava bem, está aí, né? Porque a inflação está, um dado de inflação muito bom. A expectativa de corte no juro, também outra notícia aí, várias grandes empresas nacionais crescendo na Bolsa, empresas que não são empresas financeiras. Eu achei interessante também, por isso eu gostei dessa notícia. Eram empresas que vendem para o público, né? Empresas que elas crescem quando as pessoas têm mais dinheiro no bolso, como a Gol, a Azul, são empresas aéreas, né? E a Magalu. Então isso aí, são notícias boas para esses 100 dias, notícias econômicas. Agora, vamos ver se essa pressão política e os próprios dados da estatística convencem lá o Roberto Campos Neto e a sua equipe a baixar os juros, porque é isso que a gente espera, né? Mas então voltamos então para os 100 dias. Ontem o presidente Lula fez uma reunião ministerial, fez um discurso longo para falar sobre o que ele pensa desses 100 primeiros dias. E o que você destacaria nesses 100 dias? O que você tem observado mais? Miguel, eu acho o seguinte, esses primeiros 100 dias foram 100 dias, na verdade, para preparar tudo aquilo que o presidente Lula criou nesses 100 dias. A primeira ação dele foi ali com os Yanomamis, né? Porque era uma situação desesperadora, uma situação de calamidade, e ele já chegou lá mostrando a que veio, defendendo a vida, defendendo as comunidades tradicionais. E aí veio um conjunto de fatos, ou de decisões, ou de tomada digamos, de atitudes que mais ou menos a gente esperava, né? Eu acho que 3 coisas são a cara do governo Lula, que é a recriação do Bolsa Família, a recriação do Minha Casa Minha Vida e a recriação do Mais Médicos, né? Especialmente a recriação dos Mais Médicos, é muito importante, porque, inclusive, a forma como o Mais Médicos agora foi organizado, né? Quer dizer, você vai abrir as vagas nas prefeituras, nos lugares mais... Porque o problema dos médicos no Brasil não está nas grandes cidades. O problema dos médicos no Brasil está no interior, né? As pessoas precisam de médicos especializados em tratamento de família, enfim, dessas coisas todas. Então, essas 3 primeiras, né, medidas, e especialmente essa coisa de dizer, olha, nós só vamos abrir, né, porque a classe médica tem um verdadeiro pavor de Lula por conta da chegada de médicos estrangeiros, especialmente dos cubanos, né? Mas agora está muito claro, os médicos estrangeiros vão chegar na medida em que os médicos brasileiros se recusarem a aceitar empregos em determinadas regiões. Então, essas 3 primeiras medidas, a Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e o Bolsa Família, a gente mais ou menos esperava, não havia, digamos, nenhuma novidade nisso. Eu acho que a coisa que mais é importante nesses primeiros 100 dias foi mesmo a preparação, né? E fora, logicamente, essas ações pontuais bacanas que a gente já apontou aqui, né? Ministério da Justiça, a AGU,
Agora, eu acho que os 100 primeiros dias, eles se caracterizam mesmo por essa preparação desse arcabouço de projeto econômico a ser levado adiante pelo ministro Fernando Haddad, né? Eu não sou economista, então eu não vou aqui tecer nenhuma consideração sobre como é que ele estabeleceu esse teto de gastos, se esse teto de gastos podia ter sido estabelecido de uma outra forma, eu realmente não sei, mas pensando que, de um lado, o presidente Lula não tem o controle sobre o Congresso Nacional. Ao contrário, o Congresso Nacional hoje é um Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, que é adversário do presidente Lula e que tem um forte predomínio da extrema-direita. Claro que o presidente Lula é muito hábil e muito capaz de costurar acordos, está fazendo isso por intermédio do Lira e do Pacheco, mas é preciso ressaltar que nós não estamos, digamos, o governo não está confortável com esse Congresso que está aí, sem dúvida nenhuma, né? Um senador da República que publica o que esse senador Marcos Duval publicou hoje é inacreditável, né? Mas é bem típico ou bem exemplificativo, né, de que há no Senado muita gente que pensa como ele e que é um adversário do presidente Lula. Mourão, Damares, Marcos Duval, Sérgio Moro. Então, aí que eu queria chegar. Rapidinho chega em 10. Desculpe interromper, é só porque é um assunto que eu acho também interessante a gente comentar, uma postagem do Sérgio Moro de ontem, não, de hoje, aliás, né, 11 de abril de hoje. Do Tacla Duran. Tem a ver com essa denúncia do Tacla Duran, que o ministro Lewandowski foi uma das últimas ações dele, e ele manteve a investigação no âmbito do STF, e o Sérgio Moro não queria isso, né? Então ele atacou aí o ministro Lewandowski. A manifestação da PGR, acolhida pelo ministro Lewandowski, contraria precedentes do próprio STF relativos ao foro privilegiado. Ressalto que o processo com as falsas acusações não é de competência do Supremo, visto que os fatos inventados seriam anteriores ao meu mandato de senador. Por essas razões, aliás, já disse que abro mão do privilégio e luto no Senado para o fim dessa excrescência jurídica, verdadeira causa de impunidade. Recorrerei tão logo tenha acesso aos autos. Gisele, o que você acha sobre essa situação aí do Moro? Olha, a decisão do ministro Lewandowski, eu li hoje de manhã, ela tomou 2 páginas. Porque, na verdade, o juiz, né, Lewandowski, o juiz, o membro da Suprema Corte, ele decidiu com base no relatório da PGR. E o relatório da PGR é absolutamente claro. Ele diz assim, tanto é que o Lewandowski diz assim, ele faz um parágrafo de abertura da decisão dele, cita literalmente o parecer da PGR, os 2 grandes parágrafos do parecer da PGR que incriminam o Moro, e decide que o processo tem que continuar a ser discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o parecer da PGR é absolutamente claro e transparente ao dizer que Sérgio Moro, ministro da Justiça, porque a teoria do Sérgio Moro, quer dizer, o argumento do Sérgio Moro para tirar o processo do Supremo é no sentido de que é preciso sair do Supremo, porque tudo isso que eu fiz contra o Tacla Duran na Lava Jato, eu ainda não era senador. Então, é por isso que não pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Eu não tinha foro privilegiado quando cometi o ato ilícito do qual me acusam. Esse é o grande argumento dele. E, realmente, se você olha
a atuação dele, quando ele era juiz federal, com tudo que ele fez na 13ª Vara, seria certo se ele não tivesse, como ministro da Justiça, ele já não estava mais, é ilegal de todas as formas, porque ele já não era mais juiz federal, ele já tinha pedido a sua exoneração para se tornar ministro de Jair Bolsonaro, ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, e como ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele interferiu nos processos da Lava Jato. Então, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski não é uma decisão contra o Sérgio Moro, juiz da 13ª Vara. Essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra Sérgio Moro, que, depois de ter deixado de ser juiz da 13ª Vara, já como ministro, continuava metendo o bedelho nos processos da Lava Jato, lá na 13ª Vara, como se juiz ele fosse. Tanto no período da moça que o substituiu, como depois. E quem diz isso não é o ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski é somente um juiz. Quem diz isso é o Ministério Público Federal. Quem são os acusadores de Moro é que estão dizendo que Moro, já ministro, continuou a atuar dentro da Lava Jato. Continuou a perseguir o Tacla Duran como ministro da Justiça. Então, ele vai responder no Supremo Tribunal Federal por todas as ilegalidades que ele cometeu depois que ele deixou a Lava Jato, como juiz federal. Então, é como se fossem duas ilegalidades. Se a gente fosse julgar somente a ilegalidade cometida por Sérgio Moro quando ele era juiz, ele não seria julgado no Supremo Tribunal Federal agora. Só que ele está sendo julgado pelas ilegalidades que ele cometeu depois que ele deixou de ser juiz. Ou seja, ele cometeu ilegalidades quando era juiz e depois quando deixou de ser juiz. E é por isso que ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Ele vai recorrer da decisão do Lewandowski. Eu não sei se ele vai recorrer à Câmara, eu não entendo bem digamos, do procedimentalismo do Supremo. Eu não sei se ele vai recorrer da decisão do Lewandowski para a Câmara do Supremo ou se para o plenário do Supremo. Mas eu tenho certeza que ele vai perder, né? Ele vai perder porque a manifestação do Ministério Público contra ele, as provas que o Ministério Público apresenta, os indícios que o Ministério Público apresenta, no sentido de que ele efetivamente perseguiu esse Tacla Duran, que foi um advogado da Odebrecht, é absolutamente contundente. É uma acusação muito clara. Tanto é que o ministro Lewandowski fez um trabalho curto e objetivo. A situação é essa. Este é o parecer do Ministério Público. Vejam aqui o que é que o Ministério Público apresenta. Aí mostra lá tudo o que o Ministério Público apresenta. Tendo em vista esses fatos, eu mantenho o julgamento do atual senador Sérgio Moro no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski se despediu do Supremo Tribunal Federal, ao meu juízo, mais uma vez acertando na sua decisão. Eu acho que é isso mesmo. Gisele, você foi uma das juristas que ficaram na linha de frente na luta contra o lawfare, que cometeu uma série de injustiças, inclusive prendendo o presidente Lula. E eu queria saber, naquele momento ali, né, um momento muito difícil, vivido pelo Brasil, todo mundo que ama o direito e ama a democracia, você imaginaria, naquele momento, que o Sérgio Moro, ele, anos depois, viraria ministro de um governo de extrema-direita e depois um senador de extrema-direita? Você imaginaria isso naquele momento? Não, de forma alguma. Eu não conseguia imaginar isso. Eu conseguia imaginar... na verdade, Miguel, eu achava que o
O Sérgio Moro, quer dizer, ninguém tinha dúvida de que se tratava de uma pessoa que não era um juiz. Ele era um implacável perseguidor, não só do presidente Lula, mas do Partido dos Trabalhadores, de uma certa visão de mundo, de uma certa forma de governo. O Sérgio Moro enganou muita gente muito bem, né? Porque ele também vendeu, né, para os grandes meios de comunicação a ideia que ele era um implacável lutador, né, um implacável perseguidor da corrupção no Brasil, né? Então, naquele momento, a gente precisa lembrar o que era ser amigo do juiz naquele momento e o que era ser adversário do juiz naquele momento, né? Naquele momento, ser amigo do juiz você podia estar em qualquer partido político que não fossem os partidos da coligação que havia elegido não só o presidente Lula lá atrás, mas também a presidenta Dilma. Então, o PSDB apoiava Sérgio Moro, o DEM apoiava Sérgio Moro, a direita toda apoiava Sérgio Moro. Quer dizer, Sérgio Moro era o herói do momento. Além dele ser o herói do momento, para um conjunto de partidos políticos que faziam oposição ao Partido dos Trabalhadores e aos partidos coligados, o Sérgio Moro era também um personagem que a mídia utiliza, e não é a primeira vez que a mídia faz isso no Brasil. A mídia fez isso no Brasil com Getúlio Vargas, e a mídia fez isso no Brasil com Juscelino e com João Goulart, né? Jânio Quadros, ele surge como uma espécie, né? Era um palhaço semelhante a Collor e semelhante a Bolsonaro, o homem que não tem nada a ver com a política, o homem que vai varrer a corrupção, varre, vassourinho. Então, a mídia celebra determinados heróis em algum momento, e como era muito difícil celebrar Bolsonaro, porque Bolsonaro é quase que a imagem do anti-herói, né? Porque ele é iletrado, ele é inculto, ele tem algum tipo de déficit cognitivo, ele não consegue articular duas palavras. Então, transformar esse homem num herói palatável pela camada média, pela camada alta da sociedade, não era uma tarefa muito fácil, né? Se bem que a gente viu que no processo eleitoral, né, as pessoas, quer dizer, a elite brasileira, em alguma medida, tapou o nariz e votou no Bolsonaro, porque o importante era evitar a vitória do presidente Lula. Não conseguiram, né? E eu acho que bom para eles também que não conseguiram, porque aí o Brasil não sobreviveria para ninguém. Claro que terminaria primeiro para aqueles que estão na base da sociedade, mas também terminaria lá no futuro para aqueles que estão no topo. Então, Sérgio Moro foi esse personagem que é útil para um conjunto de partidos políticos que estão na oposição ao PT já há muitos anos. Sérgio Moro também é muito útil para a grande mídia corporativa, porque ela transforma Sérgio Moro numa espécie de herói que luta contra a corrupção, que é o mal que aflige esse país desde 1500. O que é verdade, né? O que é verdade, né? A gente tem tantos trabalhos bacanas mostrando a dimensão feudal da política brasileira, né? Guilherme O'Donnell, que é um cientista político argentino que já faleceu, ele falava nos anéis burocráticos do Estado que eram apropriados por determinadas elites.